A parábola de hoje ilustra muito bem este convite que Deus passa, fazendo a todas as pessoas, que muitos passam na nossa casa, né? Quantas vezes a nossa mãe nos convida para ir para a igreja? Vamos para a igreja. A gente, não, vai fazer outra coisa, vai para o cinema, vai para a televisão, vai para o jogo, vai para as baladas da noite, né? Nós vamos para tantos lugares. Aí nós vamos para troca. A gente troca tudo, troca a igreja, troca Deus por uma festa de casamento. É importante na festa de casamento, mas a gente troca por uma festa de qualquer. Troca por um carnaval, troca por um baile. A gente troca Deus por qualquer coisa. Troca por um futebol. Tem gente que troca Deus por uma novela, fica lá assistindo novela e não vai na igreja. Porque ainda ainda não começou a viver a sua fé. Porque quando a gente começa a viver a nossa fé, a primeira coisa que eu descobri que eu estava me convertendo foi quando eu comecei a deixar de jogar bola para ir na igreja. Porque eu gostava de jogar bola. Todo dia eu jogava bola. Todo dia ia para o clube, jogar futebol, nadar, fazer uma atividade física. Todo dia eu estava. Mas quando eu fui para a igreja, que eu fui batizado no Espírito Santo, eu só ia depois da missa. Só depois da missa. Depois da missa eu ia para o futebol. Depois da missa eu ia para o clube. Depois da missa eu comecei a ver que eu tinha me convertido. Antes me convidavam também, eu não ia. Eu preferia jogar bola, preferia ir para uma festa. Então, muitas vezes, Deus passou na minha vida me convidando. Minha irmã me convidava, minha mãe me convidava, meus amigos. Que nada, domingo para mim é dia de futebol, dia de churrasco, dia de tantas coisas, menos de ir na igreja. Quando chegava à tarde tinha futebol na televisão, né? Aí a gente, porque depois que jogou futebol de manhã, deitava no sofá, ficava lá vendo futebol. Lógico, faz bem ver quem gosta de torcer para o seu time. Não é nenhum pecado, né? A gente torcer, não estou dizendo, mas muitas vezes nós trocamos as coisas de Deus. E o rei está mostrando esta fraqueza que existe em nós. Esta parábola está mostrando isto. Mas Deus está dizendo que Ele vai passar. E também tem, às vezes nós vamos para a igreja e continuamos a nossa vida do mesmo jeito. Este é o que está com a veste impura. Por quê? Ele continua na igreja, continua tomando as suas cachaças, chegando em casa bêbado, brigando com a esposa, né? Ou a esposa vai para a igreja, sai da missa, chega em casa, o marido pergunta: onde você estava? Aí a primeira resposta é aquela: você sabe onde eu estava? E já começa a brigar. Foi na igreja? Foi à missa? Nada, não foi não. Foi só o corpo, a alma, o psicológico, nada foi lá. Por que está brigando? Continua na vida velha. Vai para a igreja, continua no adultério, na prostituição, roubando, enganando, mentindo. Está com a veste imprópria, suja. Às vezes é assim. A pessoa está na igreja, se diz cristão, se diz católico, mas continua vivendo uma vida indigna, errada, uma vida mentirosa, uma vida de que nem pagão vive. E está na igreja, ainda comunga, continua fazendo coisas que até as pessoas escandalizam, porque é desonesto, é mentiroso, continua safado. Às vezes assim, as pessoas vão à igreja e continuam fazendo coisas absurdas dentro de casa. As atitudes não é de cristão. Os filhos nem querem, ninguém se converte, porque aquela casa fica dividida, porque a atitude do pai às vezes não é a atitude de um homem cristão, do homem de Deus. Às vezes a atitude da mãe não é, a atitude do filho não é.
até foi batizado, até comungou do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, foi crismado, foi selado por Deus, mas continua com as vestes sujas, impróprias, para uma vida de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Por isso a primeira leitura de hoje mostra que às vezes o pai toma atitudes que o filho não sabe o que fazer. Olha, Jefté, Deus pediu para ele fazer aquilo? Não, Deus não pediu para ele nada. Deus deu para ele a vitória, deu a graça, deu a família dele. Deus tornou aquela casa fecunda, deu filhos, tudo que ele desejava ter, né? Porque a gente realiza os nossos desejos naquilo que a gente quer viver. Aí dá para ele uma esposa, dá para ela um esposo, torna-os fecundos, dá a capacidade de ser pai, porque tem muita gente que gostaria de ser pai, gostaria de ser mãe, e não tem filhos, e são pessoas boas, mas nasceram com problema na fertilidade. E aqueles que têm a oportunidade de ter filhos, às vezes acabam negligenciando com os filhos, com a família, porque está com a veste suja, indigna. É filho de Deus, é amado por Deus, a salvação está pronta para ele, a glória está pronta para ele, as bênçãos estão prontas para ele, toda a graça de Deus está pronta para ele, e ele joga fora, prefere beber água suja, veneno, desgraças, prefere dar ouvido àquilo que não presta, prefere viver de vícios, de mentira. E é assim que está o nosso mundo. Por isso Jefté fez errado, colocou a filha dele como sacrifício para ele, como oblação. Deus não pediu. Às vezes a gente sacrifica os outros, né? A gente, por não ter Deus no coração, a gente acaba sacrificando os outros, fazendo os outros de oblações. Olha quantas coisas que acontecem no nosso mundo. Pais que vai lá no terreiro de macumba, leva seu filho para ser sacrificado, leva a filha, leva sangue da esposa, sangue de filho, mata para ficar rico, para ter poder. Poder de quem? Do demônio. Então a gente vê assim, que se o homem não está em Deus, se ele não se reveste da veste de Deus, nós somos capazes de situações horríveis. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala disso. Eu gosto muito dessa leitura de Timóteo, que vai mostrar, vai dizer que se nós não nos revestirmos de Deus, se nós não colocarmos as vestes de Deus, vai chegar um tempo que os períodos se tornariam tão difícil. Olha como que diz Timóteo, 2 Timóteo 3. Nota bem o seguinte: nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá um período difíceis. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes com os pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cego de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Dessa gente, afasta-te. Não imita. Está acontecendo isso ou não? É o que nós estamos vivendo. Cada dia mais. Cada dia as pessoas estão sujando as suas vestes que foram lavadas e alvejadas no sangue redentor de Jesus, dando ouvido aos espíritos embusteiros. Aqui, um pouquinho para trás, 1 Timóteo 4. O Espírito de Deus diz expressamente que nos tempos vindouros muitos irão apostatar-se da fé, dando ouvido aos espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas,
hipócritas, impostores, que marcado na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, não querem casar mais, não querem se dar em casamento. Para que casar? Para quê? Você não casa, mas você, está lá no livro da Sabedoria 4, que os filhos irão desses casais depor contra ele no dia do seu julgamento. Por quê? Porque Deus fez o casamento para que os filhos fossem gerados no amor, no seu amor, na sua graça, não para ser filhos gerados de qualquer jeito. Então, está aqui, ele está dizendo, estes são marcados na sua própria consciência com o ferrete da infâmia. Serão marcados, proíbe o casamento, assim como o alimento que Deus criou para que sejam tomados em ação de graça pelos fiéis e pelos que dizem verdade. Proíbe o casamento, não entram na comunhão, não comungam mais, para eles não é corpo, sangue, alma, é a divindade de Jesus. Não toma o alimento que Deus dá, já vai vivendo na sua própria morte, porque vão afastando de Deus e tornando-os insolentes, soberbos, traidores, mentirosos, enganadores, rebeldes com os pais, rebeldes com Deus. Hoje as pessoas estão aí, qualquer coisinha estão matando, destruindo, fazendo mal para o outro, mas esquecendo que eles foram santificados, que nós nascemos para viver a vida em santidade, não na prostituição, no adultério, mas tudo hoje contribui para isso. Tudo está contribuindo para essas desgraças, para esse sofrimento, porque o homem está vivendo assim. Deus passa, as pessoas convidam, as pessoas chamam, as pessoas vão atrás, as pessoas até convidam para ir para a igreja, para o grupo de oração, para rezar. Mas rezar dá um trabalho, rezar demora. Ser bom dá trabalho, porque a gente tem que se esforçar para ser digno. Agora, para ser ruim não precisa fazer força. Não precisa fazer força. Então a pessoa prefere continuar com a veste suja, na indignidade, no sofrimento, nas humilhações, nos desprezos. Olha as nossas cadeias, não cabe mais gente, estão abarrotadas. Estão abarrotadas de gente e de jovens, a maioria tudo de 18 a 25 anos. Aquela antiga FEBEM hoje, aquele local onde que os jovens ficam reclusos, está abarrotado de jovens. São filhos. Você sai pelas ruas, os jovens não conversam mais, não dialogam mais. Por quê? Porque foram perdendo a sua veste nupcial de Deus, da família de Deus, para a qual nós nascemos. E ela que vai nos dar a riqueza da bondade, da gente poder amar o outro. Sem Deus nós não vamos amar o outro. Sem Deus você não vai amar ninguém. O amor que está no seu coração vem de Deus. Sem Ele, você não perdoa, você não volta atrás, você não reconcilia, você não tem compaixão, não tem caridade, não tem bondade, afabilidade, não é temperado. Sem Deus, nós tornamos pessoas egoístas, vaidosas, arrogantes, donos da verdade. Sem Deus nós tornamos mesquinhos, avarentos, opulentos. Vamos tornando assim, porque a marca da besta, a marca da ignorância, da estupidez vai entrando em nós, vai marcando a gente com o ferrete da infâmia, e não com a graça, não com o selo da vitória, da bênção de Deus. Por isso Deus está dizendo, estes serão amarrados e jogados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque depois que for para o inferno não tem volta. Depois que desce para o inferno não tem volta. De lá ninguém mais sai.
E Deus está só passando e convidando: volte, meu filho, volte, minha filha, por favor. Não deixe que essas coisas destruam. Não deixe que o mundo rouba você. Porque o mundo vai roubar, as pessoas irão roubar, porque cada dia mais está aumentando o número dessas pessoas que estão aí, egoístas, soberbos, rebeldes, ingratos, malvados, desleais, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Está só aumentando a lista. O número está crescente e não está diminuindo, e não vai diminuir, porque se nós cristãos, se nós que estamos aqui, não inflamar o coração dessas pessoas com esta graça, se nós não formos sinal de Deus para eles, esse número vai aumentar, não por culpa deles, mas por nossa, que muitas vezes nós nos omitimos, e nós não somos testemunha, porque às vezes a gente vive com as vestes sujas, ainda do pecado, destas coisas, que vão entrando e a gente acaba vivendo uma vida dúbia, uma vida dupla, ao mesmo tempo está com a mão para Deus e outra dividida para o diabo. Uma casa dividida, Jesus disse que ela vai ruir, vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. É o homem que edificou a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. E a gente está vendo os nossos lares sendo destruídos. O esposo passa pessoas e qualquer um destrói um casamento. É triste você ver um lar desfeito, uma casa desfeita por coisas insignificantes. Às vezes uma casa é desfeita por causa de dinheiro. A gente que atende muitas vezes, chega lá a esposa: olha, estou separando porque meu marido é avarento. Olha, para mim pegar um dinheiro dele, eu tenho que roubar a carteira dele de noite. Olha que coisa. Tem que dar a carteira dele dormindo e pegar. Pegar dinheiro do marido dormindo não é pecado não, viu gente? Pode pegar à vontade. É nosso. Casou é nosso. Também se o marido vai lá na sua bolsa, você é avarenta. Também se a mulher é avarenta, não ajuda, o marido for lá pegar algum dinheirinho, também não é pecado não. É nosso. Se for pegar do filho também não é pecado. Agora o filho pegar do pai é pecado, viu gente? Porque às vezes as pessoas, minha mãe punha 10 lá, a gente ia pegar os 10, não pode, minha mãe, aqueles 10 lá para comprar alguma coisa necessária. Mas isso é que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Se termina casamento, esse dia um homem veio para falar comigo: eu estou largando a minha esposa, por causa de quê? Dinheiro. Cada um tem uma conta no banco, e ela descobriu o saldo dele, e aí falou para ele que ele estava sendo desonesto com ela. Eu vou separar. Mas separar porque estava escondendo dinheiro? Olha, separar porque está escondendo dinheiro. Separar porque o outro está faltando. Porque eu vou separar porque meu marido não me beija mais. Beija você ele. Mais fácil do que separar, não é? Eu vou largar meu namorado porque ele não me beija. Beija você. Se ele não te beijar mais, termina o namoro, começa com outro. Arruma o que te beija. Agora, mulher vai terminar o casamento porque o meu marido não é carinhoso, não me abraça. Mas você casou com quem? Na hora que você casou, ele te beijava? Se ele não está te beijando, beija você. Esse dia uma senhora me dizia, eu sempre conto essa história, que uma senhora chegou lá, porque padre passa por cada situação, tem hora que é embaraçoso, mas a senhora falou assim: padre, meu marido já não me procura já faz uns 8 meses. Aí eu falei: ai meu Deus do céu. Aí eu dei uma olhada para ela e falei: nossa senhora. Mas a senhora, se eu fosse a senhora, vai lá na manicure, já faz a unha, faz o pé. Dei uma olhada na senhora e falei para ela, já dá uma tingida no cabelo também. Ela pegou, falei: passa um avanço novo, para ficar cheirosa. Falei: e ele? Eu falei: já não lava mais o pé, já deita com o pé sujo.
O negócio está feio na sua casa. Aí depois, passados uns 3 meses, ela estava arrumada. Encontrei com ela aqui na Canção Nova de novo, ela estava bem arrumadinha. Cabelo arrumado, unha, né? Tudo bonitinho, andando assim. Eu falei, e aí, como é que está a senhora? Falei, o que um avanço não faz, né? Então, tudo é carinho, né? A vida é assim. Por isso Deus nos dá esta alegria. De qualquer forma, se nós estamos em Deus, nós somos capazes de conquistar o mundo à nossa volta. Conquistar pessoas, trazer alegria de volta para o nosso lar. Você é capaz de fazer teu esposo voltar a amar você. Você é capaz de fazer tua esposa revigorar a vida, dar alegria para ela. Você é capaz de trazer seu filho de volta. Você é capaz de trazer aquele amigo que se perdeu há muitos anos. Em Deus, nosso trabalho rende, nossa vida cresce. Põe a mão no seu coração. E vamos pedir esta graça hoje para Deus, que Ele nos arranque dessas trevas. Se existem em nós misérias, fraquezas, pecados, que ainda está sujando a nossa veste nupcial, para a qual nós fomos alvejados, peça assim: lava-me, Jesus, com teu sangue. Lava todo o meu ser, Senhor. Lava meu corpo. Santifica, Senhor, me por inteiro, porque eu necessito, Senhor, desta vida nova, desta graça, de ser um homem novo, cheio do Teu Espírito Santo. Que todo o meu ser, tudo aquilo, Senhor, que é de raiva, miséria, tudo que entrou no meu coração, Senhor, tudo aquilo que entrou na minha vida, Senhor, de misérias, de insolência, de soberbo, de ingratos, de calúnia, deslealdade, egoísmo, lava-nos, Senhor, para que nós sejamos pessoas novas, santificados. Tudo que nós demos ouvidos aos espíritos embusteiros, doutrinas diabólicas, tudo que marcou-nos com ferrete da infâmia, lava-nos, Senhor, com teu sangue, para que possamos experimentar esta vida nova, de que todo o nosso ser, todo o nosso corpo seja lavado e alvejado no teu sangue, para que voltamos para casa, Senhor, livre de todos esses males, para viver uma vida nova e podermos viver de toda a sua glória.